Avançamos então para uma próxima proposta. Foi lançado no passado dia 13 do mês anterior, mês de julho, o primeiro livro em que é autora principal e única, representante de certa forma da sua tese de doutoramento. Falamos do livro Ensinar a Ler e temos connosco a sua autora, a Tânia Fernandes. Olá, Tânia. Olá, boa tarde. Primeiro de tudo, Tânia, parabéns. Parabéns por esta conquista. Sei que certamente depois de uma licenciatura, depois de mestrado, doutoramento não é nada fácil, não é? É verdade. Agora já se pode respirar de alívio, não é? É verdade. Então fala-nos, esta proposta de ensinar a ler parte muito também do seu percurso como educadora de ensino básico, mas que depois com especialização, de certa forma, na área das dificuldades de aprendizagem também. Pronto, antes de mais, boa tarde, Catarina. Boa tarde a todos os telespectadores. Desde já agradeço o convite que me foi efetuado em estar aqui presente no programa Verão Cá Dentro. Realmente este livro retrata o culminar da minha tese de doutoramento, claro que de uma forma sintética, porque é muito mais abrangente daquilo que aí está explanado. A minha pós-graduação realmente foi sobre as dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Sempre foi uma área que me suscitou muito interesse, a área da leitura principalmente, porque no decorrer da minha prática pedagógica, enquanto professora do primeiro ciclo e também pós-graduada na área das dificuldades de aprendizagem, como já disse, tenho visto que as crianças revelam grandes dificuldades em termos de leitura compreensiva. E isso tem aumentado agora? Cada vez mais. Isso deve-se, porventura, a quê? Ao uso das novas tecnologias? Sim, obviamente que sim. Cada vez mais o que nós notamos é que as crianças leem cada vez menos, já não utilizam praticamente a compra dos livros, utilizam os tablets, os telemóveis para efetuar as leituras. Atenção, não se vai dizer de maneira alguma que as crianças não leem, nem os jovens, eles leem. Utilizam as novas tecnologias como um recurso e não propriamente o livro em suporte de papel. Ou seja, não se faz de uma forma para cobrir o ócio, Exatamente. o lazer, vou pegar num livro e vou ler. Simplesmente Exatamente. leem porque têm instrução, por exemplo, para um jogo. Claro, claro. Não é? Ou então para tocar a playlist ou a lista musical que mais Exato, gostam. exato. Então, e falando propriamente dito no que toca às estratégias, que estratégias é que podem ser utilizadas? Pronto, aí no livro eu acabo por fazer uma síntese de estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas que podem ser utilizadas no ensino da compreensão da leitura. As estratégias cognitivas são aquelas que dizem respeito, essencialmente, à criança ser capaz de fazer inferências acerca de um texto, ser capaz de fazer um resumo, fazer uma síntese. Já as estratégias metacognitivas, tal como o nome indica, são aquelas que nos ajudam a uma reflexão mais profunda e mais profícua relativamente à leitura, e acerca da aprendizagem, de todo o processo de ensino-aprendizagem. Claro que isto é preciso acionar algumas estratégias. Essas estratégias podem ser implementadas não só durante a leitura, que muitas vezes, ou após a leitura, mas acima de tudo, antes, durante e após a leitura. Antes da leitura, aquilo que é mencionado aqui no livro é essencialmente ensinar a criança a observar as imagens que os livros nos mostram, os textos, o título, explorar o título, até mesmo o autor. Às vezes já foi lido um texto daquele determinado autor, explorar um bocadinho a biografia do autor. Também ativar os conhecimentos prévios do aluno. Porque vamos pensar, se pegarmos num texto em que o assunto não nos diz absolutamente nada, claro que já causa algum desinteresse perante a leitura. Portanto, aqui estamos à procura de alguma emoção, de alguma relação, de uma ponte entre o leitor e o próprio claro, livro. Exatamente. Pronto, além das estratégias a implementar no início de uma leitura, é importante também implementá-las durante a leitura. De que forma é que podemos fazê-lo? Por exemplo, fazer com que a criança reflita perante alguns trechos que o livro apresenta, palavras mais difíceis, pular a fazer algumas anotações no canto da página, o mais precocemente possível, que isto às vezes nós, comparando quando nós começamos na altura a compreender melhor os textos, o que nós fazíamos eram os nossos próprios apontamentos. O que a teoria nos diz, o que a investigação nos tem apontado, é que temos que fazer isto o mais precocemente possível e não apenas no segundo ciclo, terceiro ciclo. E a própria utilização de diferentes cores para identificação poderá também exatamente, facilitar. A utilização de cores diferentes, sim, é fundamental nesse sentido. Por exemplo, em tarefas de ordenação,
E a utilização das cores, a utilização dos numerais ajudam grandemente nesse sentido. Numa tarefa que a criança terá que organizar de acordo com uma sequência do texto, ajuda realmente grandemente, é uma das estratégias. Mas também não são as únicas, existem uma panóplia de estratégias. É claro, eu por acaso estou-me a lembrar, nós tivemos na semana passada a contadora de histórias Leda Pestana, que esteve connosco a apresentar diferentes formas de leitura, até descobrimos que na verdade ler não é só ler letras, não é? Poderá ser também o criar uma história. Pois é. Pronto, é assim, numa primeira fase, o que é importante nós percebermos é essencialmente a criança, o jovem, tem que realmente perceber um bocadinho a história, o que está ali em cima, ali presente durante a sua leitura, mas acima de tudo, pegar na história, dramatizar, brincar com a história. Realmente isso ganha realmente outro entusiasmo perante o gosto pela leitura, os hábitos pela leitura na prática do dia a dia. E deve-se socorrer-nos. Existe naturalmente um Plano Nacional de Leitura, só que existem alguns autores que não fazem parte desse Plano Nacional de Leitura e que porventura podem ser uma escolha de algum jovem para essa leitura. Deve ser na mesma incentivado para tal ou... Sim, na minha opinião, eu concordo que devem ser incutidos hábitos de leitura, independentemente dos livros serem do Plano Nacional de Leitura ou não. O mais importante é que vão de encontro à área de interesses do aluno, à área de interesses do jovem, da pessoa que vai ler. Às vezes, eu comento muitas vezes com os pais, não interessa que ele vá buscar um livro que não tem nada a ver com o nível de escolaridade que se encontra ou de acordo com a sua faixa etária. O mais importante é que leia. Às vezes os pais até chamam a atenção, vais ler esse livro, por exemplo, dou um exemplo concreto, o Diário do Banana. Muitos pais que até dizem, esse livro, o Diário do Banana, isso não tem piada nenhuma. Mas se eles gostam, por que não? Eles estão a ler. O mais importante é que a leitura seja uma atividade rotineira e não tentemos de maneira alguma estar a impingir uma leitura obrigatória, porque isso acaba por, em vez de motivar, estamos realmente a desmotivar e para a leitura. E naturalmente que chegam à idade adulta, depois acabam por não consumir e por não ler de todo, nem os próprios diários, nem as notícias, nem a leitura de lazer. Exatamente, não só estou a falar nos livros, mas podemos falar nos jornais, nas revistas, pronto, existem os e-books a nível dos sistemas informáticos, que também nos ajudam grandemente a criar esse hábito e incentivar para a leitura. Não se pode realmente restringir apenas um livro. Pronto, mas paralelamente àquilo que estava a falar das estratégias, a nível de estratégias a serem implementadas após a leitura, e é uma das coisas que nós temos vindo a ver em termos de literatura, a nível de investigação. Muitas vezes o que se nota é que as perguntas que levam à parte da compreensão são muito orientadas para o produto e não para o processo. Como é que o aluno chegou àquela resposta? Como é que chegaste a esta resposta? Estamos muito preocupados com o resultado. Temos a pensar, exatamente, temos a que ativar isso, sim, é que realmente faz despoltar as estratégias metacognitivas do aluno. Pronto, a criação de juízos de valor, ter operações mentais que levem à extração de inferências, uma operação mais crítica relativamente ao texto, o distanciamento do texto face à leitura que efetuou. Neste livro fala-nos logo e mencionou o início da consciência fonológica e do código alfabético, que acabam por ser fundamentais para este processo todo de aprendizagem. Eles são então as pedras basilares deste processo? Sim. Pronto, a consciência fonológica é realmente um pré-requisito para a aprendizagem da leitura e da escrita. Isto já é trabalhado não apenas num primeiro ciclo, é normal que já é trabalhado o mais precocemente possível, até mesmo com crianças com 3 anos já se consegue trabalhar as rimas, as lingas-lingas, os trava-línguas, que realmente ajudou grandemente para uma futura aprendizagem da leitura. E que até podem ser técnicas usadas em família. Exatamente. É muito giro, trava-línguas serem feitas em família para rirmos uns dos outros. Por exemplo, a nível da educação pré-escolar, e isto até consta mesmo a nível das orientações curriculares da educação pré-escolar, que remete-nos mesmo para a utilização da consciência fonológica como um pré-requisito para esta aprendizagem. Mas como eu mencionei aí no resumo do livro, a consciência fonológica é fundamental, é realmente um pré-requisito, assim como a identificação das letras, ou seja, o domínio do código alfabético. Mas também por si só não são suficientes, não basta que a criança domine a consciência fonológica e domine o código alfabético, mas também, acima de tudo, é necessário que consiga extrair informação do material escrito. Que possa compreendê-lo, naturalmente. Exatamente. É toda uma jornada, mas acima de tudo, tal como disse, é importante haver esta ligação e a vontade de ler. Fica esta proposta
proposta. Muito obrigada, Tânia, Obrigada. e parabéns por este teu obrigada. primeiro trabalho. Esperamos que daqui para a frente venham mais trabalhos, certamente.